Graça e paz, vamos à palavra do Senhor, que se encontra em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Estaremos lendo do verso 12 até o verso 17. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, nos diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, e que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Cristo Jesus, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Qual é o tipo de assunto que prende a tua atenção? Você já parou para pensar que nós temos a tendência de nos comunicarmos e ter amizades com pessoas que gostam de falar a mesma coisa que nós gostamos de falar? Por exemplo, se você gosta de falar sobre futebol, não é em um clube de astronomia que você irá para falar sobre este assunto. Da mesma forma, se você gosta de falar sobre os astros celestes, não é em um estádio de futebol que você entrará no sábado de tarde para encontrar pessoas lá para falar sobre os astros celestes. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos que se existia um assunto que Paulo gostava de falar, era sobre a graça de Deus revelada na sua vida. Essa graça havia sido revelada e manifestada pela primeira vez em Atos capítulo 9, quando ele tem um encontro pessoal com Cristo. Paulo trata de repetir o que a graça de Deus havia feito na sua vida em Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. Ele repete também nos capítulos 1 e 2 de Gálatas, em Filipenses capítulo 3, e agora novamente aqui ele fala em 1 Timóteo sobre o que a graça de Deus havia feito na sua vida. Certamente isso nos leva a pensar que por que Paulo trata de falar sobre o que a graça de Deus fez na sua vida logo no início da carta? Era apenas um ato de gratidão a Deus, ou será que existia algo a mais para ele estar falando isso? Veja, quando nós olhamos para a carta de Timóteo, nós vemos que Paulo escreveu esta carta a Timóteo, que estava pastoreando a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso havia sido fundada pelo apóstolo Paulo e agora está sobre o encargo de Timóteo. E ao que tudo indica, esta igreja estava sofrendo com a presença de falsos mestres, como nos diz o verso 4. Estavam difundindo heresias e até mesmo levando alguns com eles, como Paulo afirma no verso 6. E é por isso que Paulo trata de, no verso 8, deixar claro que a lei ela é boa se usada corretamente. Porque, ao que tudo indica, esses falsos mestres eram judaizantes, pessoas que tinham feito uma mal exegese da lei e a estavam usando para distorcer os ensinos bíblicos, ensinando que a salvação ela era feita através da lei, através do cumprimento das leis civis, cerimoniais e morais. Por isso Paulo trata de deixar claro que no verso 8 que a lei é boa, e no verso 9 e no verso 10 Paulo dá um resumo da lei. Ele fala brevemente dos 10 mandamentos. E ele conclui no verso 8 apresentando o Evangelho. Certamente o Evangelho, que é o cumprimento perfeito da lei em Cristo Jesus.
Ele que veio fazer o que nós jamais conseguiríamos fazer. E por isso ele apresenta o Evangelho no verso 11. E agora, a partir do verso 12, Paulo começa a mostrar como o Evangelho, este Evangelho que ele havia falado no verso 11, este Evangelho através da graça de Deus, o que este Evangelho havia feito na sua vida. Como ele, Paulo, diferente dos falsos mestres, como ele que estavam fazendo uso errado da lei, como Paulo havia sido impactado pela graça de Deus e por isso vivia de acordo com o que pregava. Então Paulo, a partir do verso 12, ele começa a falar sobre a graça de Deus revelada na sua vida. E Paulo fala sobre 4 aspectos da graça de Deus revelada na sua vida. No verso 12, o verso 12 e o verso 13, Paulo fala sobre a graça de Deus revelada no chamado ao ministério. Veja, certamente esses falsos mestres que estavam incomodando, atormentando a igreja em Éfeso, eles possuíam um falso ensino. Da mesma forma que eles não haviam sido chamados pelo Cristo, pelo próprio Cristo, como Paulo havia sido chamado. Então eles tinham um falso ministério. E é por isso que Paulo começa descrevendo o que a graça de Deus fez na sua vida, falando que ele havia sido chamado ao ministério. Ele diz no verso 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Veja, Paulo faz um uso muito interessante aqui nesses 3 verbos. É interessante nós notarmos esses 3 verbos, fortaleceu, considerou e designando-me. Esses 3 verbos aparecem num tempo passado, que indicam um evento feito no passado em um momento pontual. Certamente o que Paulo está lembrando aqui é de Atos 9, onde Cristo tem um encontro com ele e o chama para o ministério. Esse chamado que aconteceu naquele momento é confirmado pelo próprio Cristo através de Ananias, no verso 15 do capítulo 9, onde diz, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Veja, a graça revelada na vida de Paulo, no seu chamado ao ministério, fez com que ele se tornasse um apóstolo de Cristo. Diferente desses falsos mestres que pregavam falsas doutrinas. William Hendrickson faz uma paráfrase muito boa do que Paulo está querendo dizer. Veja, abre aspas, ele diz, dou graças a Cristo Jesus, meu fortalecedor, que em sua soberana misericórdia me considerou digno de confiança, sem olhar para o que eu fui, mas para o que a sua graça fez em mim. E de conformidade com o seu propósito, me designou para o ministério do ofício apostólico. Sem dúvidas, pela graça de Deus revelada na vida de Paulo, que ele havia se tornado um apóstolo. E Paulo sabia disso. Veja, Paulo sabia que isso era um ato de graça, de um favor imerecido de Deus na sua vida, que ele não era digno, que ele era um pecador e que ele não tinha moral alguma para receber tão glorioso chamado. E é isso o que ele trata de dizer no verso 13. Veja, o verso 13 nos diz, a mim, que noutro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Veja, Paulo estava profundamente grato pelo que a graça de Deus havia feito na sua vida. Pois ele mesmo, como ele se descreve, ele era um blasfemo, um perseguidor e um insolente. Veja, você lembra que alguns versículos atrás, no verso 9 e no verso 10, ele faz uma descrição da lei. E agora, no verso 13, Paulo trata de deixar claro que ele havia quebrado essa lei. Por quê? Como nos lembra bem o Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 98 nos diz, onde se acha a lei moral resumidamente compreendida?
A resposta é: a lei moral acha-se resumidamente compreendida nos 10 mandamentos, que foram dados pela voz de Deus no Monte Sinai, e por ele escritos em 2 tábuas de pedra, e estão registrados no capítulo 20º do Êxodo. Os 4 primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus, e os outros 6, nossos deveres para com o homem. Veja, Paulo, ele havia sido um blasfemo. Ou seja, ele havia quebrado os primeiros 5 mandamentos, que é o dever do homem para com Deus. Um blasfemo. E ele também se descreve como um perseguidor e um insolente. Ou seja, ele havia quebrado os outros 5 mandamentos, que é os deveres do homem para com o próximo. Ou seja, ele era um pecador. Um pecador. Indigno da graça de Deus. Mas foi a este homem, pecador, um homem blasfemo, perseguidor e insolente, foi a este homem que Cristo revelou a sua graça. E foi este homem que obteve misericórdia. Como ele trata de dizer na continuação do verso: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Veja, sem dúvidas, uma leitura simplória deste verso pode aparentar que Paulo está querendo se justificar, né? Dizendo que ele havia feito na ignorância, na incredulidade, e por isso ele recebeu misericórdia. Mas sabe que é justamente o contrário que Paulo está querendo dizer. Paulo, ele era um fariseu culto. Ele conhecia muito bem a lei. E por isso, quando ele perseguia os cristãos, ele achava que o que ele estava fazendo era algo bom, pois ele estava tentando preservar a cultura judaica. E por isso ele agiu na incredulidade, pois a graça de Deus ainda não havia sido revelada na sua vida e abrido seus olhos para a verdade do Evangelho. Mas assim que a graça de Deus foi revelada na sua vida, ele pôde contemplar a graça, ele pôde contemplar Deus, e por isso, e pela graça revelada na sua vida, ele se tornou um apóstolo, um grande apóstolo, Paulo. Veja, da mesma forma que nós vemos a graça de Deus sendo revelada na vida de Paulo, no seu chamado ao ministério, eu e você podemos olhar para a nossa vida e ver a graça de Deus revelada na minha e na tua vida no chamado ao ministério. Sabe, quem éramos nós para recebermos tão grande vocação, para sermos chamados pelo Senhor para trabalhar na sua obra? Olhar o que a graça de Deus fez na vida de Paulo, no chamado ao ministério, nos leva a reconhecer pelo menos duas coisas. A primeira delas é que a obra é do Senhor. E, portanto, ele chama quem ele quiser. Ele não está preso a nenhuma obra ou a nenhum mérito humano. Ele chamou Paulo, perseguidor, blasfemo, insolente. Assim como ele chamou eu e você para trabalharmos nesta obra. A segunda coisa que a graça de Deus revelada no chamado ao ministério de Paulo nos leva a reconhecer é que é Cristo quem fortalece eu e você, assim como fortaleceu Paulo para esta obra. É isso que ele diz no verso 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. É Ele quem fortalece eu e você para pregarmos, para anunciarmos a palavra do Senhor. Assim como Ele fortaleceu Paulo. Veja, se no verso 12 e no verso 13, Paulo falou sobre a graça de Deus revelada no seu chamado ao ministério, agora nós vemos no verso 14 e verso 15, que Paulo passa a falar sobre a graça de Deus revelada na sua conversão. Sem dúvidas, tanto o chamado ao ministério quanto a conversão acontecem simultaneamente. Ambos acontecem em Atos capítulo 9. Porém, agora Paulo começa a dizer, a afirmar no verso 14 que ele recebeu a graça de Deus na sua conversão. Veja, o verso 14 nos diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A graça, que pode ser definida segundo John MacArthur como, abre aspas, a influência livre e benevolente de um Deus santo que opera de forma soberana na vida de pecadores não merecedores. Fecha aspas.
essa graça transbordou na vida de Paulo. Veja como o próprio Paulo ele fala em Romanos capítulo 5, verso 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sem dúvidas, transbordou essa graça no momento em que Cristo o converteu, no momento da sua conversão. A lei revelou que ele era um blasfemo, um perseguidor insolente, mas transbordou a graça do Senhor na sua conversão. Veja que é interessante nós notarmos como esta graça ela não vem sozinha. Ela é acompanhada de dois outros elementos fundamentais na fé cristã. Paulo afirma no verso 14 que a graça que transbordou, porém a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Veja, a primeira coisa que é interessante nós notarmos que Paulo está dizendo que esta fé e este amor vem de alguém. Elas não estão ao léu, não estão espalhadas pelo mundo, não. Eles estão em alguém, e este alguém é Jesus. A fé e o amor, eles procedem de Cristo Jesus. E sem dúvidas, um coração de um homem que era blasfemo, perseguidor insolente, foi de tal modo impactado pela graça de Deus, que se encheu de amor e de fé. Nós vemos este amor sendo manifestado pelas pessoas, pelos crentes. Ele mesmo, Paulo, vai dizer em 2 Coríntios, que ele estava disposto a sofrer por eles e pelo Evangelho. Paulo, ele que recebeu 5 vezes uma quarentena de açoites menos um, que foi fustigado com varas, apedrejado, que esteve 3 vezes em naufrágio, tudo isso por amor ao Evangelho. Sem dúvidas, um coração de um homem que era perseguidor, insolente, agora transformado pela graça de Deus, consegue amar o próximo, consegue se devotar ao próximo. E o que Paulo está querendo dizer é que essa graça que foi revelada na sua conversão é o fundamento para estes dois elementos, a fé e o amor. É como se a graça fosse o start, ou seja, o seu início, desse o início a estes dois elementos, a fé e o amor na vida de Paulo. E Paulo, claro, ele está falando sobre o que a graça de Deus fez na sua vida, mas ele quer deixar claro para os cristãos em Éfeso, e para mim e para você hoje, para qualquer um que lê essas palavras, que essa graça que foi revelada na sua vida também pode ser revelada na vida de outras pessoas. É isso o que ele passa a descrever no verso 15. Ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja, Paulo começa fazendo uma afirmação interessante. Essa palavra fiel é a palavra e digna de toda aceitação, nós encontramos apenas nas pastorais, nas cartas pastorais, e a encontramos 5 vezes. O que quer dizer isso? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Paulo está dizendo: vocês podem crer nisso com todo o coração, com toda a certeza, porque o que eu estou falando é verdade verdadeira. É uma verdade imutável. E qual é esta verdade? Esta verdade é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Veja, Paulo estava combatendo os falsos mestres que faziam um uso errado da lei. Certamente eles ensinavam que a salvação era através dos seus próprios méritos, ou seja, através daquilo que você conseguiria fazer cumprindo a lei. E quanto mais você cumprisse, mais digno de salvação você era. Mas o que Paulo está falando aqui é justamente o contrário, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. Pecadores. O primeiro passo para que os cristãos em Éfeso e as pessoas nos dias de hoje obterem a salvação é reconhecendo isso, que nós somos pecadores, completamente incapazes de cumprir a lei, de agradar a Deus. É estas pessoas que Jesus veio salvar.
Jesus não veio ajudar os pecadores a alcançarem a salvação. Jesus não veio tornar as coisas mais fáceis. Jesus veio para salvar os pecadores. E é isto o que Paulo trata de deixar claro. Um detalhe interessante neste texto é nós notarmos que este artigo, os pecadores, ele não se encontra na língua grega. Você poderia dizer, bom, mas o que isso muda? Isso muda muita coisa. O artigo definido, os pecadores, nos dá a entender que Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores. E quem são os pecadores? Segundo Romanos 13, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, logo, pecadores são todas as pessoas. Se Jesus viesse ao mundo para salvar todos os pecadores, logo nós deveríamos concluir que todas as pessoas deveriam ser salvas. Mas, já que este artigo não se encontra na língua grega, o que Paulo está querendo dizer é que Jesus veio chamar pecadores. Veio chamar os seus. Veio chamar os eleitos. E aqueles que ele chamar, estes virão. Estes virão. É interessante também nós notarmos o uso que Paulo fala aqui da palavra salvar. Esta palavra, ela sempre aparece nos escritos de Paulo relacionada a resgatar homens da culpa e da servidão e conduzi-los à justiça e à liberdade. Sem dúvida, se os falsos mestres na igreja de Éfeso pregavam uma salvação pela lei, pelas obras, isso aprisionava as pessoas. Mas o que Paulo está querendo dizer é que Cristo Jesus veio salvar-nos desta prisão e veio trazer-nos para a luz, veio nos promover liberdade, uma liberdade em Cristo Jesus. Liberdade da qual os falsos mestres não poderiam repassar aos cristãos em Éfeso, porque essa liberdade ela se encontra apenas em Cristo Jesus. Apenas em Cristo Jesus. E Paulo termina o verso 15 dizendo que Cristo veio salvar os pecadores, dos quais ele é o principal. Veja o contraste. Veja o contraste. Se os falsos mestres, eles ensinavam que a salvação era pela lei, era pelo cumprimento das boas obras, sem dúvidas eles eram muito arrogantes e orgulhosos, pois se julgavam dignos de alcançar isto. Mas o que Paulo está falando aqui é fazendo uma declaração de que ele é pecador. Aliás, o principal dos pecadores. Sem dúvidas, o impacto que a graça de Deus teve na sua vida na conversão fez com que ele, um Paulo que antes era fariseu, arrogante, blasfemo, perseguidor, insolente, se torna agora um Paulo que reconhece que a graça de Deus foi revelada na sua vida, na sua conversão, e ele é um pecador. Aliás, é o principal dos pecadores. É isto o que a obra, o que a graça de Deus faz na vida de pessoas. Transforma o coração delas, produz fé, produz amor e faz com que nós reconheçamos quem nós realmente somos. Pecadores. Pecadores. E ainda é mais interessante nós vermos isso no grego. Na língua grega, o que Paulo está querendo dizer, a frase literalmente está assim, dos quais principal sou eu. A ênfase é nele. Ele trata de dar ênfase nele mesmo. Ele não muda essa ênfase a outra pessoa ou a outra coisa. Ele reconhece, o principal dos pecadores sou eu. Sou eu. Sem dúvidas, o que olhando para estes dois versos, a declaração de Paulo, ela nos mostra que um pecador, ela é um pecador. E que nós não temos razão para nos orgulharmos por aquilo que a graça de Deus fez em nossa vida. E Paulo falando sobre a graça de Deus revelada na sua conversão, sem dúvidas, isso nos leva a pensar no momento em que Cristo transformou as nossas vidas. E faz-nos pensar como nós temos nos lembrado deste momento. Temos nós, assim como Paulo, lembrado da graça de Deus revelada na nossa vida, na conversão,
como uma atitude grata, de um coração realmente exultante no Senhor, extremamente grato por tudo aquilo que Ele fez por nós. Sem dúvidas, a declaração de Paulo aqui, que a graça de Deus revelada na sua vida, na conversão, faz-nos lembrar disso. E não só isso, a declaração que ele faz no verso 15, dizendo que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Sem dúvida, essa declaração certeira, afirmando com todas as palavras que ele tinha, creiam que isto é verdadeiro. Sem dúvidas, isso faz com que eu e você pregamos e anunciamos a palavra de Deus com convicção, com certeza de que Ele irá chamar os seus. Isso faz com que nós anunciemos a palavra com convicção e certeza. Nós podemos anunciar o Evangelho com convicção, porque a obra vem de Deus. E o Evangelho avançará. O Evangelho alcançará os seus. Veja que agora, depois de Paulo ter falado sobre a graça de Deus revelada no seu chamado ao ministério, no verso 12 e 13, depois falou sobre a graça de Deus revelada na sua conversão, no verso 14 e 15, agora no verso 16, Paulo passa a falar sobre como a graça de Deus revelada na sua vida num exemplo de vida. Num exemplo de vida. E Paulo fala sobre dois aspectos da graça de Deus revelada no seu exemplo de vida. O verso 16 nos diz assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo começa falando na primeira parte desse verso sobre a graça de Deus revelada na sua vida no exemplo de vida, como ele demonstrava publicamente a longanimidade de Deus, a paciência de Deus. Olhe comigo na primeira parte do verso 16, ele diz: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. Veja, a paciência de Deus é um atributo que Deus comunica às suas criaturas, regeneradas, transformadas pelo poder de Deus. E Paulo, agora transformado pelo poder do Evangelho, ele diz que no seu exemplo de vida, ele manifesta essa longanimidade de Deus. Por que ele fala isso? Porque Cristo suportou durante muito tempo as suas blasfêmias, suportou aquele Paulo insuportável, suportou aquele Paulo que perseguia os cristãos, que fazia mal ao Evangelho. Cristo pacientemente suportou as blasfêmias de Paulo, para que no momento certo transformasse o seu coração e o chamasse a transformação de vida. E é por isso que Paulo agora manifesta isso publicamente, a longanimidade de Deus. Ele demonstra publicamente a paciência de Deus. Veja, as pessoas agora poderiam olhar para ele e dizer: não, mas não era aquele Paulo fariseu que perseguia os cristãos, agora ele mesmo está pregando esse evangelho? Sim, exatamente isso. É a graça de Deus revelada na vida de Paulo num exemplo de vida, demonstrando publicamente a longanimidade de Deus. As pessoas poderiam olhar para ele e ver um Paulo transformado pelo poder do Evangelho. Veja, sem dúvidas isso nos leva a refletir sobre como eu e você temos manifestado, se eu e você realmente temos manifestado publicamente a paciência de Deus. Sabe, muitas vezes nós não toleramos o erro do próximo. Muitas vezes nós queremos aplicar a nossa própria justiça e por isso nós falhamos. Nós falhamos em pelo menos duas coisas: em não confiarmos que a justiça de Deus será aplicada.
Muitas vezes nós não confiamos que a justiça de Deus será aplicada e nós tentamos resolver com as nossas próprias forças. E então falhamos em demonstrar publicamente a longanimidade de Deus. Agora nós também falhamos em não sermos exemplos da paciência de Deus. Sabe, se Cristo tolerou os pecados de Paulo por muito tempo até manifestar a sua graça, assim como Ele tolerou os meus e os teus até manifestar a sua graça, não deveríamos, eu e você, muitas vezes, esperarmos pacientemente no Senhor e na obra do Senhor para que Ele haja de acordo com a sua vontade na vida do não regenerado, na vida do não convertido? Não deveríamos nós manifestar publicamente essa longanimidade de Deus? Sendo assim, exemplos de vida, como o apóstolo de Paulo era? Nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos viver desta maneira. E Paulo ele continua no verso 16, falando sobre a graça de Deus revelada na sua vida, no exemplo de vida. Nós vemos na segunda parte do verso 16 que ele diz que para que servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Se Paulo havia falado sobre a graça de Deus revelada na sua vida, demonstrando publicamente a longanimidade de Deus, agora ele fala que ele servia de padrão aos cristãos. Um exemplo. E veja, ser um padrão, ser um exemplo, não é ser igual ao mestre, mas sim evidenciar o mestre. Ser um padrão é como ser um rascunho. Sabe, um rascunho de uma obra? O rascunho não é perfeito, mas no rascunho você consegue encontrar traços da obra final. A obra final, sim, ela é perfeita, e essa é Cristo. Mas eu e você, assim como Paulo, nós somos rascunhos. Imperfeitos, sim, mas devemos mostrar traços da obra final, que é Cristo. E sem dúvidas, isso nos leva a refletir sobre como eu e você temos nos portado diante da sociedade. Porque se Paulo era um exemplo de vida, sendo ele um ministro de Cristo, quanto mais devemos eu e você também sermos como ministros de Cristo. Sabe, ser padrão exige cuidado contínuo sobre nós mesmos. Nós não podemos andar de qualquer jeito, falar qualquer coisa. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. Isso nos leva a refletir, sabe, como nós temos nos portado diante da nossa família, diante dos teus filhos, diante da tua esposa, pais ou parentes próximos. Temos nós sido exemplos de vida? Temos nós servido de padrão, de um verdadeiro rascunho de Cristo diante da sociedade? Sabe, será que as nossas postagens nas redes sociais, o que nós temos consumido na internet, as nossas inscrições no YouTube, será que isso realmente refletem o padrão de um ministro de Cristo? De um ministro que deve ser exemplo para a sociedade, como um representante de Cristo? Isso nos leva a refletir. Veja, Paulo continua falando, agora no verso 17, depois de ter falado no verso 12 e 13 sobre a graça revelada na sua conversão, no 14 e 15 sobre a graça revelada no verso 12 e 13 falado sobre a graça de Deus revelada no seu chamado ao ministério, no 14 e 15 na graça de Deus revelada na sua conversão, e agora no 16 no exemplo de vida. Agora Paulo chega no 17 e irrompe em louvor. Ele faz o que os autores do Novo Testamento costumam fazer, que é uma doxologia. Geralmente as doxologias aparecem ao fim de uma exposição da redenção. Paulo havia exposto o que Cristo fez na sua vida, e agora o seu coração se enche de louvor, se enche de gratidão a Deus, a ponto de ele irromper, falando sobre a graça de Deus e um coração exultante ao Senhor. Seu coração está exultante no Senhor. E é por isso que ele declara no verso 17, assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, Paulo havia concluído o verso 16 falando que
ele era modelo para todos aqueles que creriam para a vida eterna. Agora no verso 17 ele inicia dizendo, assim ao Rei eterno. Veja, é óbvio que a esse Deus eterno que pertence à vida eterna. Se ele é eterno, ele é o Deus eterno, a vida eterna pertence a ele. E obviamente a eternidade está ligada à imortalidade. Se esse Deus é um Deus eterno, ele também é imortal. Naturalmente, ele persiste por anos, anos e anos. Por isso ele é imortal. E Paulo faz uma declaração dizendo que ainda ele não só é eterno e imortal, mas ele é invisível. Veja, nós não podemos tocar a Deus ou ver Deus. Ele é um espírito, ele é invisível. Mas certamente nós podemos ver a obra que ele faz na vida de pessoas. Nós não podemos ver Deus, mas nós podemos ver a graça de Deus revelada na vida de pessoas, como foi na de Paulo e como foi na minha e na tua. E Paulo ainda continua o seu louvor em um coração exultante ao Senhor, dizendo Deus único. Veja, era em Éfeso que tinha o centro principal de adoração à deusa Diana. A deusa Diana, que era a rainha dos poderes do zodíaco e a deusa do submundo, que controlava todos os deuses do submundo. Mas Paulo trata de deixar claro aqui, para todos os Éfesos, e para todos os moradores de Éfeso, e para mim e para você, que existe apenas um Deus. Este Deus, ele é único. Ele é o único. E é a este Deus que deve ser dada a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, nós aprendemos com Paulo, neste texto, que a graça de Deus, revelada no seu chamado ao ministério, ela deve fazer-nos refletir sobre a nossa vocação. E, sem dúvidas, produzir temor no nosso coração diante de tão grande chamado. Da mesma forma que a graça de Deus revelada na conversão de Paulo produz em nós confiança para pregarmos o Evangelho, sabendo que a obra é dele e que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Aprendemos também com este texto que a graça de Deus revelada no exemplo de vida ajuda-nos a pensar sobre como nós temos andado diante do Senhor. Temos nós realmente sido padrão, sido exemplos de vida? E por fim, a graça de Deus revelada na vida de Paulo, num coração exultante ao Senhor, nos leva sem dúvidas a louvá-lo. A louvá-lo por aquilo que ele tem feito, por aquilo que ele é. E sem dúvidas, este louvor, esta gratidão ao nosso coração, ela deve ser por esta graça que foi revelada nas nossas vidas. Que Deus nos ajude a honrar e cumprir com nossas responsabilidades e honrar o nome do Senhor diante daquilo que a sua graça fez em nós e nos chamou para fazer. Amém.